para mais um Zatari Medita. Hoje o nosso tema é Durma Bem. Você já tirou uma soneca hoje? Já dormiu hoje? Você dorme bem? Então vamos nessa e nós vamos refletir nisso. Quando eu falei que era difícil compreender um Jesus celestial, um ser celestial como um ser homem, é porque tem algumas coisas que é difícil de entender mesmo. Você já parou para pensar, imaginar Jesus rindo, sorrindo, comendo, Jesus sentindo fome, chorando, se alegrando, contando piadas, ou até mesmo dormindo? Você já parou para pensar, imaginar um Jesus cansado? Só que teve um dia que Jesus trabalhou muito, Jesus trabalhou pra caramba, Jesus também trabalhava. Ele, antes de trabalhar no ministério, ele era marceneiro, né? E no ministério, teve um certo dia que em Cafarnaum, né? Ele trabalhou demais. Ele orou muito pelas pessoas, ele pregou, ele deu muitos conselhos, né? Jesus trabalhou muito e ele estava cansado, mas ele ainda tinha uma viagem para fazer. Ele ia para Gadaré. Só que ao invés de ele ir a pé, ele preferiu ir de barco, né? Ele foi lá pegar o mar da Galileia, né? Ele tinha que atravessar aproximadamente 10 quilômetros a barco. E Jesus estava muito cansado. Jesus sabia que naquele lugar, né, havia muitas tempestades de forma, assim, de hora para outra. De hora para outra começava a chover muito. De hora para outra começava a ter tempestades muito fortes. E Jesus sabia disso. Só que mesmo assim, Jesus tirou uma soneca. Eu acho que Jesus até roncava, sabia? Eu acho que Jesus roncava. Ele dormiu pesado, ele dormiu, sabe aquele cara que dorme pesado, que você grita e ele não acorda, que você tem que chacoalhar ele para acordar? Jesus tirou um desses sonos. Ele estava tão cansado que mesmo com a tempestade forte, que balançava o barco, né, que fazia o barco balançar de um lugar para outro, né, de um lado para o outro, Jesus ainda continuava dormindo, né? São poucas pessoas que conseguem dormir bem hoje. São poucas pessoas que conseguem dormir assim tranquilamente, em meio à tempestade. E diante desse sono, né, nós vamos tirar duas lições, né? Da soneca de Jesus, nós vamos tirar duas lições. E eu quero começar pela primeira delas. Jesus, né, só conseguiu dormir bem desse jeito, né, porque ele tinha paz com Deus. Jesus tinha paz com Deus. Em Paulo, lá em Romanos, né, capítulo 5, verso 1, né, Paulo diz o seguinte, que nós fomos justificados pela fé, né, mediante Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Jesus tinha paz com Deus porque ele não era um pecador. Jesus não tinha pecado, ele não carregava sobre si a culpa, né? Jesus não tinha medo da morte, né? Porque Jesus tinha paz com Deus. Porque Jesus tinha paz com Deus, ele sabia que o seu fim era glorioso. Ele sabia que o seu futuro era o céu. Jesus tinha paz com Deus, né? Porque ele tinha paz com Deus, ele não tinha medo da morte. Enquanto as pessoas não conseguem dormir, quantas pessoas não conseguem viver com medo da morte? Quantas pessoas, né, com medo da violência, que não conseguem andar na rua, com medo da violência, não conseguem dormir direito, coloca a câmera, paga a segurança, paga aquilo outro, porque não consegue dormir direito, porque não consegue viver direito. Mas Jesus, né, tinha paz com Deus. Jesus tinha paz com Deus e nós podemos também ter paz com Deus, porque mediante a Jesus Cristo nós vamos conseguir ter paz com Deus, porque Ele nos justifica. Segunda lição que eu quero tirar da soneca de Jesus é que ele tinha paz consigo mesmo, né? Jesus tinha paz consigo mesmo. Ele não veio para o mundo para agradar a homens, ele veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, né? E quantas pessoas não conseguem dormir bem porque fulano de tal deixou de falar ou falou aquilo outro, sabe? Porque as pessoas não gostaram, né, daquilo que você fez ou deixou de fazer, ou porque você está aí tentando alcançar sucesso, dinheiro, fama, e você está preocupado com o dia de amanhã, porque sabe que você não conseguiu alcançar aquilo ou deixou de alcançar, porque você, sabe, precisa de como que eu posso dizer, autoconsideração, né? Você precisa que as pessoas vejam o seu trabalho, porque você precisa de um elogio, porque você precisa daquilo, porque você está aqui nessa terra para agradar a homem, né? Jesus não estava aqui para agradar a homens, ele estava aqui para agradar a Deus, ele estava aqui para fazer a vontade de Deus, ele não estava aqui, sabe, para conseguir bens ou conseguir bens materiais,
né, em Eclesiastes, né, o Salomão diz o seguinte, né, que o rico ele não consegue dormir direito por causa de suas farturas, por causa dos seus bens, porque o rico fica preocupado em não perder as suas coisas aqui na terra. Sabe, o amor ao dinheiro, o amor ao mundo nos tira a paz. O amor ao mundo nos tira a paz. E Jesus não tinha amor ao mundo. Jesus tinha amor pelas pessoas e Ele estava aqui para fazer a vontade de Deus. Se verdadeiramente somos discípulos radicais de Cristo, o mundo não pode tirar o nosso sono. O mundo não pode impedir de nós dormir bem. Sabe, porque nós, cristãos, estamos aqui de passagem. Logo tudo isso aqui vai passar. Sabe, terra, céu e mar, tudo isso passa. Sabe, e nossas preocupações, a nossa ansiedade não está para as coisas terrenas. A nossa ansiedade está para aquilo que há por vir. Nossa ansiedade está para com o céu. E o mundo não pode tirar o nosso sono. Davi, ele diz lá no Salmo 3, verso 5, se não me engano, o seguinte, que ele dorme, né, ele deita e logo dorme, né, e acorda. Quando acorda, né, é porque Deus o sustentou. Deus o sustentou. Deus nos sustenta. E que nós possamos ser assim, ao deitar na nossa cama, em meio às tempestades, ou ao meio do céu estrelado, nós possamos dormir bem. Nós possamos dormir bem. Porque Deus nos sustenta. Porque Deus cuida de nós. Porque Deus está conosco. Você tem dormido bem? Você tem dormido bem? O que tem te feito não dormir? O que tem te feito ficar acordado a noite inteira? O que tem tirado o seu sono? Você possa colocar isso nas mãos de Deus e que Ele possa sustentar você. Que você possa ser um discípulo de Cristo e dormir bem. Fico aqui, JMI Medita. Abraço, até a próxima.